E eu sempre digo, toda vida que é me chamado para estar ministrando a palavra de Deus, eu fico nervoso. Seja aqui, seja onde eu for, eu fico muito nervoso. Até eu começar a desenvolver a mensagem, eu me tremo todinho. É normal, porque eu trazer uma mensagem que não é minha, é de Deus. Tá certo? Talvez vocês olhem para mim e digam: irmão Ivani tem ministrado muito canto, mas eu sou nervoso. Eu fico nervoso. Ore por mim, amém? Mas tragamos aqui uma palavra de Deus ao nosso coração, livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Principalmente quando o pastor Jonas, hoje pela manhã na EBD, ele nos disse: o senhor, eu disse a ele: pastor, não sai para canto nenhum, hoje eu estou aqui na salinha. E é o senhor que vai ministrar. Eu disse: pastor, pelo amor de Deus. A gente fica nervoso. Quem não fica, eu fico. Amém. 2 Reis, capítulo de número 5, verso de número 1, 2, 3, 4. E após o verso de número 12. Eu estou na tradução King James, 1611. E assim está escrito: ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honrável, porque o seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E o Ciro havia saído em companhia e havia trazido cativo da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com um profeta que está em Samaria, porque ele restauraria da sua lepra. Verso de número 4. E entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim disse a menina, que é da terra de Israel. Verso de número 12. Não são Abana e Farpa, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? E assim ele se envolveu e partiu em fúria. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, tanto homens que estão aqui na minha retaguarda também, que Deus abençoe, e que com certeza estão intercedendo pela minha vida, para que Deus possa nos usar, o abrir e fechar da nossa boca através da sua palavra. Trago eu uma reflexão dentro desta palavra. Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim: em profundidade com Deus. Diga: em profundidade com Deus alcançarei o meu milagre. Para os profetas que aqui está fraco, diga assim: em profundidade com Deus alcançarei o meu milagre. Quem quer milagre nessa noite aqui? Quem precisa de milagre? Eu preciso, e eu quero falar um pouco deste milagre que aqui ocorreu. Livro de 2 Reis, no capítulo de número 5. A gente vai fazer aqui algumas comparação aqui, falar aqui sobre Naamã. Naamã era chefe do exército do rei ali da Síria, e a Bíblia vai nos relatar que ele tinha suas qualidades. A qualidade de Naamã era que era um homem valente, valoroso. E nós vamos entender aqui que Naamã, ele tinha um defeito, ele tinha uma enfermidade. E essa enfermidade tão conhecida como lepra. E a Bíblia, ela vai relatar isso, vai relatar suas qualidades, porém um defeito que havia sobre este homem. Naamã, sendo assim chefe do exército do rei da Síria, a Bíblia vai nos relatar mesmo neste capítulo, em que uma certa vez o rei da Síria sai em guerra com o povo de Israel.
E desta feita Israel leva desvantagem. Desta feita, esta guerra, quem prevalece é o povo da Síria. Mas por que o povo da Síria vence ao povo de Israel? Devido ao pecado, Deus dá vitória ao povo da Síria. Qual era o pecado de Israel naquela época? O pecado chamado idolatria. Isso é uma coisa que Deus não permite no meio do seu povo. Ninguém pode idolatrar ninguém. Se tem um que merece honra e glória, é Jesus. Pregador não merece honra e glória, cantor não merece honra e glória, mas Jesus sim, é o único que é digno de toda honra e de toda glória. Amém, irmãos? Porque a glória é para Ele, o louvor é para Ele. Nós exaltamos o nome do nosso Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Naamã, ele vence ao rei da Síria, e nessa guerra ele traz uma menina. Diga uma menina. Não, diga mais forte, diga uma menina. E me ajuda aqui, meu mestre, tá? Presbítero Rinaldo, é meu mestre. No verso de número 2, a gente vai perceber que os sírios haviam saído em companhia, vai dizer assim, e trazido da terra de Israel uma menina, em outras traduções, uma criada. Essa palavra uma, ela é um artigo indefinido. Artigo indefinido. Quem estuda aqui sabe. Aqui tem muitos jovens, estão se formando. E esse artigo indefinido, ele quer nos falar que poderia ser qualquer uma pessoa. Se é um artigo indefinido, vai ser qualquer uma pessoa. Poderia ser qualquer uma das senhoras, qualquer uma dos jovens. Nos homens, qualquer um dos homens, qualquer um dos obreiros, qualquer um dos varões, dos jovens. Então é um artigo indefinido, não tinha definição. A Bíblia não vai falar o nome desta menina. Para que razão falar? Basta falar do nome do Senhor Jesus. A Bíblia não relata quem era o nome, não é de tão importância o nome dessa menina. Mas até no verso de número 2 era como se fosse qualquer uma, porque é levada como escrava. Só que ela tem uma identidade. Crente tem identidade. Crente tem identidade. Ela era de Israel, era crente, irmão Gustavo. Serva do Senhor, não retrocedia, não adorava outros deuses, não se prostrava diante de qualquer um. Ela se prostrava daquele que faz, que opera e que continua fazendo até o dia de hoje. Era uma menina diferenciada, pastor Jonas. Aí a Bíblia vai nos dizer que aquela menina, ela se destaca porque ela era diferente. E Naamã, ela entrega aquela menina de presente para a sua esposa. Já estive meditando nesta palavra, e nós sabemos que é de costume do povo judeu, do povo de Israel, que toda pessoa que tinha um defeito, e principalmente uma lepra, seria rejeitado do meio do arraial, sim ou não? Ele era um rejeitado, bastava identificar que ele tinha uma lepra, ele era um rejeitado. Você nunca perguntou por que Naamã nunca foi rejeitado? Ele era leproso, a Bíblia fala que ele era leproso. E ele não foi rejeitado do exército. Por quê? Eu quero dizer para os amados irmãos, eu fui ler a palavra de Deus, mergulhar, buscar. E eu descobri algo aqui tremendo. Aqui a lepra, ela não invadia de uma vez por toda o corpo do ser humano. Ela ia aos poucos. Até então a lepra de Naamã não dava para ser identificada, era num lugar escondido. Irmão Ivanil, você tem essa autonomia para falar isso dentro das escrituras sagradas? Sim, nada que eu falo sobre altar de Deus, aquilo que eu estou passando, pregando ou ensinando, eu tenho que ter a convicção daquilo que eu estou ensinando e passar para a igreja, e mostro isso dentro da palavra de Deus. Por que eu digo que era num lugar, e nem todo mundo sabia do problema de Naamã? Eu quero dizer para os amados ouvintes, senhoras e senhores que aqui estão, tem problemas nossos que nós temos a língua muito solta e queremos falar para todo mundo, mas tem problema nosso que é poucas pessoas precisam saber. São pessoas de confiança em quem você pode dar credibilidade. Naamã só tinha contado
contado a sua lepra para a sua esposa. Só a esposa de Naamã sabia. Por que eu digo isso com tanta autonomia dentro da palavra de Deus? Porque a palavra, se você for pegar esse capítulo e ler, você vai encontrar que uma certa vez a Bíblia diz que a esposa contou até mesmo para aquela criada sabia do defeito que havia entre Naamã. Por que ela sabia? Porque a sua própria senhora tinha o contado, ela tinha ganhado uma confiança da sua senhora. Agora, perceba que eu falei de uma menina num artigo indefinido. Verso de número 4, se você puder colocar no telão aí, vocês vão ver que no verso de número 4 a situação dessa menina muda. Porque essa situação dessa menina, ela era diferente. Era como se fosse uma menina dessa jovem, dedicada na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, que Deus usa na palavra, que Deus revela na palavra de Deus. Aí aquela menina no verso de número 4, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que aquela senhora conta o defeito do seu senhor para aquela menina. A menina disse: ai, quem dera. No verso número 3 vai dizer: ai, quem dera se o meu senhor tivesse diante do profeta que estava em Samaria, com certeza ele seria curado. No verso de número 4 a história muda para aquela menina. No verso de número 2 era uma menina, artigo indefinido. Verso de número 4 para mim, por favor. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que então Naamã comentou essa informação com o seu senhor. Quem era o seu senhor aqui? Era o rei da Síria. Aí ele disse: e assim falou diga assim, a menina. Esse artigo A aqui já é um artigo definido, já não é mais qualquer uma, é uma pessoa de propriedade, é uma pessoa já de nome, uma pessoa de respaldo. Talvez você até não entendeu a mensagem agora, mas deixa eu explicar para você. Eu quero dizer para você nessa noite que você vai deixar de ser uma para ser a menina de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, o jovem de Deus, o abençoado por Deus. Muda aqui a situação, a sentença da menina já não é mais qualquer uma, Alain, é uma menina diferente. Diga diferente, diga diferente. É onde a gente for, a gente somos diferentes. Porque tem muito crente é igual marionete, vai com os outros, mas eu e você, nós somos diferentes. Nós temos raízes, nós temos identidade. Amém, amém. Aí a Bíblia diz que a menina aqui, ela já mudou a sua identidade aqui, ela é uma menina. Quando ela disse: se ele tivesse na presença do meu Senhor, aí Naamã, ele vai até o rei pedir uma carta aqui para ir até Samaria, para ir até Jerusalém, para se encontrar com esse profeta. Ele pede carta ao rei. A Bíblia diz, irmãos, que o rei dá carta e chega até o rei ali de Jerusalém, e ele fica atribulado. Quando ele fica atribulado, ele diz: eu sou apenas algum Deus que possa fazer milagre e restaurar essa lepra. Agora perceba que existe 4 pessoas que sabiam agora da lepra de Naamã, porque a lepra de Naamã era escondido, não era em qualquer lugar, era escondido. E a Bíblia diz, irmãos, que ele sai, Naamã sai em busca do seu milagre. Quando ele sai, ele vai se encontrar com o profeta. Quando ele se encontra com o profeta, Naamã, no verso de número 11 desse texto, ele vai dizer assim: porém Naamã ficou irado e foi-se embora e disse: eu pensei que o profeta, ele sairia, olha aí o que está escrito na tradução da Bíblia, sairia e colocaria a sua mão no lugar onde estava a lepra. Então a lepra não tinha atingido o seu corpo todo, então por isso que não foi tão descoberto. Há muita gente que tem dúvida a respeito disso, mas eu quero falar para os irmãos que dentro desse texto ele nos revela porque Naamã não foi rejeitado entre o exército, porque a lepra era só no lugar, nem todo mundo via, irmão Marcelo, e nem toda pessoa sabia, poucas pessoas sabiam. Ele fica irado porque queria que o profeta saísse do seu lugar, fosse até a ele, colocasse a mão aonde estava a lepra, ou jogasse a água. Posso falar? Porque tem crente que é assim.
Tem crente menino, que ele quer que os centros da atenção sejam para ele. Se o pastor não me der a oportunidade, eu saio da igreja. Ô glória, eu sei que vai ser difícil dar glória, mas eu vou falar. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. É porque eles querem ser tratados como um nenenzinho. Tem que ser carregado no braço, porque senão não vai. Mas eu quero dizer para você nessa noite, com a autoridade de Deus aqui nessa noite, deixe de ser crente menino, porque Deus vai enviar profeta para resolver o teu problema, para fazer milagres sobre a tua vida. Não precisa você ser carregado no braço de seu ninguém não. Deus é Deus, conhece o teu problema, conhece a tua aflição. Deus está vendo a tua luta. Naamã queria isso, mas a Bíblia vai nos dizer em que o profeta não sai. Ele dá só uma ordem: diga a Naamã que mergulhe no Rio Jordão. Diga: Rio Jordão. Ele pediu para que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Perceba que o que Naamã queria era que a água fosse só no lugar onde estava enfermo. Só que a ordem de Deus para o profeta e do profeta para o homem é que ele mergulhasse 7 vezes no Jordão. Escute isso. Ele sai da presença ali indignado, irado, irmã de lá, com raiva, porque ele queria do jeito dele e não foi do jeito que ele queria. Ele queria presentear o profeta. Cuidado, porque tem muitos presentes que calam profeta. Você sabia disso? Tem muitos presentes que calam profeta. E eu não estou aqui para ser presenteado, não. Não é seu presente que vai me calar de eu falar daquilo que Deus me manda. Escute isso. Aí Naamã, ele sai irado. E quando ele sai pelo caminho, ele chega para um dos seus servos e diz: não seria Abana e Farpa, rio de Damasco, melhor do que Jordão? Ele ainda queria escolher o lugar. Mas diga para o irmão que está do seu lado, diga assim: não é do seu jeito. Não, diga: não é do seu jeito. Ou é do jeito de Deus ou não é. Dá para glorificar o nome do Senhor? Diga para o irmão que está do seu lado: ou é do jeito de Deus ou não é. Perceba que quando ele sai irado, ele não queria ir para o Jordão, ele queria ir para um rio chamado Farpa ou Abana. Diga: Abana. Não, com propriedade, diga Abana e Farpa. Eu quero lhe ensinar o significado desses 3 rios aqui. Primeiro rio, Abana, diga Abana, é raso, diga é raso. Diga Farpa, é ligeiro. Agora diga Jordão, é profundo. Você está entendendo? Você não entendeu o que é que Deus quer falar para você nessa noite, irmãos? O rio Abana, ele é raso, mas Farpa é um rio ligeiro. Deus não quer coisas com você em coisa rasa. Deus quer você na profundidade. Deus não quer coisa com você passageiro. Deus quer você longo. Deus quer ver você em longanimidade. Aí ele disse: vai para o Rio Jordão. Rio Jordão é lugar de profundidade, irmão de Assis. E vai para o Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Ele mergulhou. E o milagre aconteceu. Escute isso. Rio Jordão, ele tem uma espiritualidade no meio do povo de Israel muito grande. E tão bem considerado. Porque no Rio Jordão foi lá em que Jesus se batizou. Se eu fosse falar
sobre passagem do Rio Jordão e seus milagres que lá aconteceram, sobre o sobrenatural que aconteceu sobre o Rio Jordão, são coisas, muitas coisas assim grandiosas que Deus tem feito. Mas o Rio Jordão, irmãos, foi lá que Jesus se batizou. E eu quero falar disso, que quando Jesus se batiza no Rio Jordão, ele vem, estava lá primeiro João Batista mergulhando o povo ao batismo de arrependimento de pecado. A distante, João Batista veio Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado, na beira do Rio Jordão. Quando Jesus se aproxima, João Batista disse: eu que careço ser batizado por ti, você vem até mim para que eu lhe batize? E Jesus disse: é necessário que isso aconteça. E João Batista, ele mergulha Jesus no Rio Jordão, lugar de profundidade. Que quando Jesus se levanta na profundidade, a Bíblia diz, irmãos, e que quando ele se levanta, desce um pássaro sobre o ombro de Jesus, ali representando ali o Espírito Santo de Deus. É uma das primeiras passagens do Novo Testamento que a gente vê a Trindade unida aqui. A gente vai ver Deus Filho, Deus Espírito e Deus Pai falando, porque foi nessa hora, quando eles mergulhou, foi nessa hora em que o Espírito Santo desceu sobre o ombro de João Batista. O céu se abriu e a voz de Deus foi escutada por todo, dizendo: este é meu filho, a quem me compraz. Quando você mergulha, o Espírito Santo vem. Quando você mergulha, Deus fala com você. Deus nessa noite está chamando Salem para mergulhar em uma profundidade espiritual nessa noite. Ei, eu sei que é culto de primícia, mas Deus está chamando você para mergulhar. Mergulha. Deus tem uma intimidade linda com você. Deus quer que você mergulhe. Deus quer que você, quanto mais você mergulhar na presença do Espírito Santo de Deus, vai descer sobre a sua vida. Deus vai falar com você uma coisa tão linda, tão diferente. Vai identificar que você é filho e é filha dele. Precisa mergulhar. Deixa eu concluir. Aí a Bíblia nos diz, irmãos, que Naamã, ele mergulha 7 vezes, diga 7 vezes. Ele queria desistir, mas tinha alguém que disse assim: se alguém tivesse pedido coisas tão mais difíceis, o Senhor não faria? Imagine mergulhar 7 vezes no rio. Mergulha. Quando ele mergulhou a 7ª vez, ele foi curado da sua lepra. Escute isso. Crente, ele tem que ser determinado. Tem que ser do jeito que Deus fala. Muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito, e do nosso jeito não dá certo. Do nosso jeito não dá certo. Deus vai mudar a história de crente aqui na Salem. Deus vai mudar a sua história. Você vai mergulhar em profundidade com Deus agora. Tem crente que nem lia a Bíblia, mas hoje vai passar a ler. Tem crente que nem orava mais, mas hoje vai passar a orar. Porque uma intimidade com Deus vai quebrar a cadeia. Uma intimidade com Deus vai curar. Uma intimidade com Deus vai manifestar a glória dele na sua casa. Uma intimidade com Deus, os teus filhos voltarão para a casa do Senhor. Uma intimidade com Deus, em profundidade com Deus, você receberá de Deus dons espirituais. Uma intimidade com Deus, Deus fará o impossível acontecer na sua vida. Vai nos falar sobre Naamã. Era um homem valente, corajoso, mas era leproso. Todos nós temos um defeito, mas nós temos um Deus que é especialista em tirar defeito sobre nossas vidas. Quem nunca foi leproso aqui? Quem nunca outra hora rejeitava a palavra de Deus? Quem naquela outra hora não queria saber de Deus, mas Deus mudou a sua vida?
O Senhor tirou a sua lepra e hoje você está aqui adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Talvez você nessa noite que aqui se encontra precisa ter esse encontro com Deus, precisa mergulhar no Rio Jordão, precisa buscar no Rio Jordão, precisa cada dia mais se aprofundar no Rio Jordão e acreditar no Deus que causa o impossível e faz acontecer na sua vida. Escuta, livro de Gênesis vai falar do texto de Isaac, capítulo de número 22, se não me falha a memória, em que houve fome na terra, e ele vai para uma terra chamada Gerar, terra de Abimeleque. Ele vai para a cidade, ele não desce ao deserto, ele vai para a cidade. Quando ele chega na cidade, Deus era com ele, faz com que ele prosperasse. Ele prospera nessa cidade. Deus faz com que ele fique rico, tenha fazenda, tenha animais. Ele prospera porque ele vivia princípio, ele vivia em obediência com Deus. Mas a Bíblia diz que ele tinha uma esposa, e quando casou com a sua esposa, ele descobriu que a sua esposa era estéril. Quando ele casou com a sua esposa, ele tinha aproximadamente 40 anos. E a Bíblia vai nos dizer que ele intercedia pela sua esposa. Com 60 anos, a sua esposa dá luz ao seu primeiro filho. Se ele casou com 40 e com 60, ele vai ser pai. Então essa intercessão, ela durou aproximadamente 20 anos. Eu quero dizer para os amados irmãos aqui, que o nosso milagre, ele vem de uma perseverança, uma busca com Deus, de oração. Se perseverar, o milagre acontece. Se desistir, o milagre vai atardar. Mas persevere. O milagre de Isaac demorou 20 anos em oração para que Deus desse ao seu primeiro filho. E Deus deu. Mediante uma crise horrível, crise de fome. Mas a Bíblia vai dizer que naquela mesma terra, diga, na mesma terra, no mesmo ano, Deus deu 100 vezes mais a Isaac. Não, você não está crendo. Não, para os crentes que estão aqui na sala, e se você não recebe, eu recebo e levo para minha casa e saio daqui cheio da bênção. Diga assim, na mesma terra, no mesmo ano, 100 vezes mais, o Senhor me abençoará. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? 100 vezes mais o Senhor vai acrescentar sobre a sua vida. Aí a Bíblia diz que Abimeleque fica irado com o Senhor, porque é assim, muita gente lhe quer até bem, só não quero ver você melhor do que eles. Eu vou repetir, é difícil dar glória quando a palavra ela confronta, porque vou repetir de novo para ficar gravado no nosso ouvido. Tem gente que lhe quer até lhe ver bem, só não quer ver você melhor do que eles. Era o caso de Abimeleque. Viu que Isaac estava prosperando, estava melhor do que ele, até disse: o Senhor já está maior do que eu, pois sai. E Isaac vai para o deserto, diga, para o deserto. E não é que Deus fez ele prosperar lá, irmão Maraci? Diga assim: aonde Deus me levar, serei próspero. Quem recebe essa palavra, irmãos? Aonde Deus lhe levar, você será próspero. Aonde Deus lhe levar, você vai prosperar em nome de Jesus. Aonde Deus lhe levar, você vai prosperar em nome do Senhor Jesus. Aonde colocar a planta do teu pé, irmão, Deus vai te fazer prosperar. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deus abençoará a sua terra, Deus abençoará a sua parentela. A tua casa permanecerá de pé, porque há prosperidade de Deus sobre a sua vida. As enfermidades serão curadas. Deus fará o impossível acontecer. Que me cavalaia
prosperidade de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto bênçãos de Deus acontecer neste lugar. Tem pessoas que estão dizendo assim: a porta está fechada. Eu posso dizer isso. A porta parece que está fechada. Parece que o negócio não vai se abrir. Está dando tudo errado. E diga: espera um pouquinho. O tempo do deserto, Deus também vai fazer você prosperar. A Bíblia diz que cavam-se 3 poços. O primeiro da contenda, porque sempre é assim. Quando alguém vê você trabalhando, fazendo, alguém quer se meter no meio, irmã Alain, quer gerar uma contenda. Cava o segundo, cava o segundo também vai dar contenda. Aí vai dar uma discussão, vão querer tomar o poço dele. Mas no terceiro, a Bíblia diz que Deus o abençoa. E ele dá o nome daquele poço, disse Rehobote. Diga Rehobote. Significado de Rehobote: é tempo de crescer, é tempo de enlarguecer, é tempo de prosperar. É interessante que seu pai, quando ia executar lá no monte, e ali aquele monte foi conhecido como Jeová Jireh, Deus proverá. Com seu filho chega-se Rehobote, tempo de prosperar. Diga: de geração a geração serei próspero, em nome de Jesus. Irmãos, esta palavra hoje que trago a você, eu quero dizer para você: confie na promessa que Deus falou com você. Se Deus disse, está dito. Deus vai levantar você para ser diferente da forma que você é. Talvez você disse: eu já estou avançado, eu não tenho mais a capacidade. Mas eu quero dizer para você: você tem. Foi você que Deus escolheu, foi você que Deus levantou para fazer a diferença. Eu digo para essa juventude, que uma certa vez eu vim aqui no culto da Juve e vi tantos instrumentos, até comentei com o irmão Gustavo, eu digo: há muito instrumento, há muitos talentos. É essa nova juventude que está se levantando, aonde vai fazer a diferença, aonde vai nascer mulheres de oração, missionária, aonde vai nascer aqui também os evangelistas, pastores, dirigentes de congregação. Receba isso, juventude. Isso é promessa futura sobre a vida de vocês. Que Deus abençoe, que Deus levante. Ao departamento de novos convertidos, tenho orado e eu creio que Deus vai multiplicar. Eu sei que Deus vai enviar, Deus vai quebrar a cadeia, começando pela sua família. Deus vai resgatar o seu. Elai, que é sério, é manjo, revas. Caminhando para o final. Isaac, ele prosperou. Se eu for falar de prosperidade de Deus, não há prosperidade sem luta. A gente passamos por luta, irmão de Assis. Sim, a gente vai lembrar de Jó. Jó já era um homem próspero. Só que o diabo, desafiando até mesmo Deus, disse: tu tem abençoado Jó de todas as formas. Porque Deus tinha dito a ele: tem visto o meu servo Jó, homem temente a mim, que não se desvia de todo mal, homem irrepreensível. Aí o diabo disse: mas também o Senhor tem abençoado ele de todas as formas. Veja que a prosperidade de Jó agora dobrou depois da provação. Depois da provação, a prosperidade de Jó dobrou. E quem é crente pentecostal está entendendo o que é que Deus quer falar com você. Talvez você está passando pela provação, está passando pelo momento difícil, mas eu quero dizer para você que Deus vai dobrar a tua prosperidade. Deus vai dobrar a tua prosperidade nessa noite, amém? Aí a Bíblia diz que Jó, ele perseverou. Foi dado, tomaram tudo que Jó tinha. Só que quando passou a provação, Jó orando pelos seus amigos, Deus acrescentou o dobro, tudo que Jó antes possuía. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus vai enlarguecer o seu celeiro. Deus vai te fazer prosperar. Deus vai fazer o sobrenatural sobre a tua vida. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar seus filhos. Deus vai abençoar sua parentela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba essa palavra. É tempo de prosperidade
que eu não sou um pregador de pregar prosperidade. Até tenho o meu que ansioso sim. Mas quero dizer para você que Deus ainda abençoa. Nós não servimos só um Deus de cobrança, não é nem galego, mas é um Deus, Ele é um Pai, que Ele abençoa seus filhos. E nessa noite Deus vai abençoar a vida de cada um que aqui se encontra. Nessa noite Deus vai abrir o céu sobre a tua vida. Começando espiritualmente, Ele vai abençoar o céu. Aqueles que estão desempregados, eu profetizo nessa noite, a porta de trabalho vai se abrir. Aqueles que estão enfermos, Deus vai curar a sua vida. Deus vai curar a sua parentela. Não me importa a enfermidade, tenho fé que Deus ainda cura câncer, Deus ainda cura lepra, Deus ainda cura, Deus ainda faz o sobrenatural. Para eu concluir, eu conto esse testemunho. Na época eu ainda estava na congregação de Monte Oreb 2. Eu creio tanto no que Deus faz de cura e milagre. Eu estava bem no começo daquela congregação, provavelmente eu ia fazer um ano. Eu recebo uma notícia que uma jovem de 15 anos, ela sofre um acidente de moto, conhecido lá da comunidade, e que ela foi ao hospital. Isso foi no domingo, tinha terminado o culto, e na segunda-feira não tinha mais reação, não tinha mais vida sobre aquela jovem. Estava ali vivendo pelos aparelhos, e que na terça-feira às 8 horas da noite os médicos iriam desligar aquele aparelho. Oh glória! Para quem sabe, quem me conhece sabe que eu gosto de orar. E causas impossíveis é que eu gosto de orar mesmo. E ali me chegaram para mim e disseram: pastor, a jovem, vão desligar o aparelho da jovem terça-feira. Eu digo: que hora? Às 8 horas da noite. Eu digo: vamos orar. 7 horas convoca o povo. Irmão, trouxe uma multidão. A igrejinha já não cabia. E nós oramos. Começamos 7 horas, só orando. E começamos a orar. Quando deu em torno de 8 horas, tinha uma jovem lá, o telefone dela toca. E nós sabíamos que 8 horas da noite os médicos iriam desligar o aparelho, porque não tinha mais vida sobre aquela jovem de 15 anos. E quando nós orando, quando deu 8 horas, esse telefone toca. A jovem atende o telefone, e de repente ela escuta lá o médico falar. Ela volta para a igreja, e aí ela quer falar. Eu digo: fale alguma coisa, diga mesmo que a jovem morreu. Ela ainda meio que gaguejando e disse: não sei, mas a menina que estava posta para morrer, eu acho que Jesus foi lá e ressuscitou a criança. Estava para morrer, os médicos quando tiraram o aparelho, a menina ressuscitou. Sabe o que é isso? É desligar o aparelho da terra e o aparelho do céu funciona. A menina que estava para morrer ressuscitou. Com uma semana, e segura isso, com uma semana eu vejo aquela jovem entrando pela porta da igreja, ali, irmão, com 2 amuletas, ali, sabe, meio que sem saber andar. Aí eu disse: venha para cá, vem aqui à frente, deixa eu orar pela tua vida. Coloquei as mãos sobre a cabecinha dela e orei. E o Senhor disse: diga para ela que ela vai largar essa muleta, e eu vou fazer ela andar com as suas próprias pernas como antes. Com uma semana depois, a menina estava andando com as suas próprias pernas, para cima e para baixo. Sabe o que é isso? É milagre de Deus. Quando o crente ora, quando o crente se aprofunda em buscar a presença de Deus, Deus ainda faz milagre, Deus ainda ressuscita, Deus ainda faz milagre acontecer. Eu não sei se os músicos sabem, eu sou adepto a hino da harpa cristã. E uma certa vez também, uma mini vigília lá, chega uma notícia que um certo senhor, vizinho de frente para a igreja, tinha falecido. E eu pedi uma certa irmã que estava lá, irmã Toninha. Eu disse: ora pelo menos para Deus consolar a família. Quando ela começou a orar, 5 minutos depois chega a notícia: rapaz, o homem que estava morto ressuscitou.
Você crê nisso? Você crê que Deus ainda faz milagre, irmãos? Você crê que Deus ainda faz milagre? A igreja se coloca de pé. Eu sou adepto hino da harpa cristã, se os louvores, se vocês souberem. Mas hoje eu estava lá em casa, vindo ao culto, eu coloquei esse hino, bateu forte no meu coração. Eu vou só começar porque eu não me atrevo a cantar, porque meu chamado não é para isso. Mas é mais ou menos assim: em fé vem de oração, vem o teu, na presença de Deus. Você quer que alguém da sua família seja salvo e curado? Vá em oração. Mas essas viroses, essas febres, dores de cabeça, Senhor, qualquer enfermidade, Senhor, que está alojado sobre o corpo ou sobre alguém da igreja, Senhor, profetizo a cura nessa noite. O câncer, a lepra, a AIDS, qualquer enfermidade, seja nessa noite curado, seja nessa noite liberto, seja nessa noite liberto em nome de Jesus. Senhor pode dar. Foi por Deus, não sentiste. Vai, é Cássio. Alma se abriu, deixando que nos receba o som de Deus essa noite. Receba quebrantamento na tua alma nessa noite. Que o Senhor renove a tua força. Que o Senhor quebrante a tua vida nessa noite. É noite de quebrantamento. no teu ser, Ele controla. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Levante suas mãos para cima. Levante suas mãos em direção da sua casa.
O Senhor nessa noite me mostra grande é livramento sobre a sua família. O Senhor me mostra que enfermidades estão sendo curadas nessa noite. Eu não estou dizendo amanhã, eu não estou dizendo ontem, eu estou dizendo nessa noite. Deus está tirando essas enfermidades, Deus está tirando esse mal que tem cercado a sua família. Essa virose vai ter que ir embora. Essa virose, ela não comporta a presença de Deus, ela é expelida agora. Toda enfermidade está sendo expelida agora. Toda dores de cabeça, dores nos ossos, toda e qualquer enfermidade vai embora agora. Bata em retirada agora. Receba a cura, receba milagre, receba a cura, receba milagre, receba os... Meu Deus. Regaça, Gamar e Alávia. Deus está começando a tocar em senhoras e senhores aqui. O Senhor está começando a dizer: eu estou tirando o mal, eu estou cercando agora com autoridade, glória e poder. Receba unção na sua vida, receba unção agora sobre a sua vida. Você que chegou com dor de cabeça, tontura, qualquer enfermidade, nessa noite a palavra foi cura. Seja curada a sua enfermidade, seja curada a sua enfermidade, em nome de Jesus. Xalavá. Diminui esse que a que alava a séria. Canto de me revassore que alabra camandarabra camandarai. Canto revassore que a vassé que a maflas. Isabel. E até aqui, filha do irmão Isaías. Aleluia. O Senhor é contigo. Não sei da sua vida, o Senhor manda dizer para você que Ele tem pressa em realizar sonhos, projetos. Não está nada destruído. O Senhor te trouxe hoje aqui para falar algo para ti, dizendo: filha, eu cuido de tudo e nada deixarei faltar sobre a sua vida, diz o Senhor. Nada deixarei faltar sobre a sua vida, diz o Senhor. Ao departamento de senhora, o Senhor me mostra um sobrenatural acontecendo no meio de vós. O Senhor manda dizer para vocês: não andeis ansiosos, eu estou cuidando de tudo. Eu vou salvar a sua casa, eu vou resgatar. Galabra cachuri me camandarai. Irmãos, eu vejo uma prosperidade sobre esta igreja. Deus vai abrir porta de trabalho mediante a crise, mediante a circunstância. Deus vai fazer você prosperar. A porta vai se abrir sobre este altar. A porta vai se abrir sobre a vida dos meus irmãos, companheiros aqui, obreiros. As portas vai se abrir. Deus vai abençoar os lares de vocês. Deus vai abençoar a minha casa como a sua casa. Aos músicos, as portas vai se abrir. Deus vai abençoar a vida de vocês. Deus vai multiplicar a bênção sobre a vida de vocês. Aos jovens, Deus derramará uma unção, a brasa, fogo. Deus vai encher vocês com Pentecoste. Vocês vão ser cheios, serão brasa derramada do altar sobre a vida de vocês. Receba nessa noite um toque de Deus. Receba nessa noite um toque de Deus. Toda depressão vai embora, toda ansiedade vai embora.